Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? O vídeo de hoje é explicando duas coisas que aconteceu com o Kaique. O primeiro é um probleminha no testículo que ele teve quando era miudinho, né? Que eu descobri, aí eu vou contar. E o segundo que eu desmamei Kaique, né? Consegui, adorei desmamar ele porque foi bem fácil assim. Eu vou contar pra vocês também. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para ficar bem atento quando eu postar um vídeo aqui para vocês, né? E não deixa também de me seguir na rede vizinha, que eu vou deixar aqui na tela, aqui na descrição. Então vamos ao vídeo, né? Gente, eu vou contar agora o que aconteceu com o testículo do lado esquerdo de Kaique. Eu nunca quis contar isso porque não estava tão segura assim, né? Aí agora eu decidi contar pra vocês sobre isso e já tá rolando isso há 2 anos, né? Porque ele já fez 2 anos, agora que eu vou contar pra vocês. O lado esquerdo dele não tá com o ovinho lá dentro, sabe? Do saquinho. E o lado direito está normal. Só que eu descobri isso por causa da irmã do meu marido, que o filho dela também tem esse probleminha também. Não é aquele problemão, sabe? Mas deve ser de genética, porque o primo dele também tem, né? Isso, aí eu imaginei que seria genética. Mas vai saber, né? Aí eu fui lá e procurei o médico que ele sempre vai aqui no postinho. Aí o médico mandou eu ir no policlínica, né? Com a médica pediátrica cirurgiã e ela é muito boa, sabe? Ela mandou fazer um ultrassom lá no testículo dele. Eu tive que ir em Campos, porque aqui não tava tendo esse ultrassom nessa clínica paga. Depois que eu fiz 2 ultrassons, que eu fui descobrir que no, na Santa Casa tem. Mas já passou, tá bom. Aí eu fiz ultrassom, né, em Campos. Depois que eu fiz ultrassom, marquei de novo a consulta com a médica. E a médica mandou para eu voltar depois de 1 ano, porque a primeira consulta que ele fez com a médica foi com 6 meses. Ela mandou voltar com 1 ano, mas acabei que eu não fui com 1 ano. Deu 1 ano e 6 meses também nada, porque ela falou para fazer um acompanhamento de 6 meses, né? Em fevereiro desse ano, eu fui no médico dele aqui do postinho para pedir um encaminhamento para médica, né? Só que ficou demorando 2 meses. Aí eu fui num postinho, mas mesmo assim demorou, mas fazer o que, né? Acontece. Aí depois eu fui na consulta com ela de novo. E por que eu fui na consulta com ela de novo? Porque eu tava descascando um camarão e do nada, quando eu fui trocar a fralda dele, o lado esquerdo mesmo do ovinho dele, ele tava muito inchado, muito inchado. Cheguei até a chamar a madrinha dele lá, né, pra ver, a gente achou estranho. Eu logo parei de descascar camarão, né, falei com a minha mãe foi no UPA junto comigo, levar Kaique. A médica do UPA falou comigo que podia ser talvez hérnia, né? Aí a gente ficou preocupada porque estava bem inchadinho. Ela falou que podia ser talvez caso de emergência, assim, de cirurgia de emergência. Ela mandou pra gente ir pra Ferreira Machado. Cheguei no Ferreira Machado, era uma outra cirurgiã lá, né, pediatra, e ela falou que não era hérnia, com a graça de Deus, não precisou operar. Foi líquido, é um líquido que estava do lado esquerdo do vinho dele ali, não no saquinho assim, na gordurinha. Aí ela falou o que que era, ela falou que era meio que normal assim de acontecer isso. E com a graça de Deus, depois de um tempo foi diminuindo, depois de uns 3, 4 dias diminuiu. Mas ficou dolorido e ficou intocável, porque a médica ficou mexendo, o Caio ficou até com trauma disso. Não deixava nem eu passar pomada quando ficava um pouquinho assado, assim, nem deixava eu passar pomada, de tanta dor que ele ficou no dia, assim, né? E nos outros dias também. Aí só mandou eu passar água morna pra melhorar um pouquinho. Mas como eu sei que não ia deixar botar um paninho ali morno, eu esquentei bastante a água, deixei ele na banheira ali, de um molho um pouquinho na água, e quando a água esfriava, eu tirava ele, porque eu sei como que aquele menino não é, sabe, meu filho. Então a gente tem que pensar em outra solução para resolver isso, né, de não ficar mais inchado, né. Aí, depois disso, eu consegui a marcação, né, da consulta de novo, da cirurgiã pediátrica de São João da Barra, na Policlínica, e eu contei mais ou menos a situação que aconteceu. Falei com ela que nada de descer ainda. Aí ela falou comigo para fazer o exame de sangue, urina, fezes, o raio-x de tórax aqui, né, para saber o coração dele, que ela perguntou
se aconteceu alguma coisa assim na gravidez ou quando ele nasceu, e quando ele nasceu só o coração dele que ficou acelerado, né? Aí ele ficou em observação algumas horas, 2, 3 horas mais ou menos, depois que ele nasceu. Aí ela quis saber como que o coração dele tá, né? Aí mandou fazer o ecograma e o tórax também. Aí só falta só o ecograma, porque o raio-x de tórax já tem o resultado, o exame de sangue, de urina, de fezes, já tenho tudo. Mas como foi a primeira vez que ele tirou sangue, assim, pra fazer o exame, na primeira vez não deu certo. Aí na outra semana eu tive que ir de novo. Tadinho, o bichinho sofreu pra caramba. Nessas coisas eu não quis gravar porque o foco é só fazer o exame dele, né? Aí eu tô contando pra vocês mais ou menos como foi. E eu não tenho ainda a data para fazer a cirurgia dele, porque a médica falou que ele fazia esse exame de pré-operação, né? Para fazer a operação dele, pra ver como que tá, o exame dele, se tá tudo bem. Mas só que só falta só o ecograma, né? Aí depois que eu tiver em mão esse resultado do ecograma, vou marcar a consulta com ela para saber se tá tudo certo, o exame dele, e marcar a cirurgia. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E teve gente que falou comigo que é bem tranquilo, provavelmente vai ter que ser da ele também, né? Porque ele não vai deixar fazer nada. Aí eu até vou aprovar isso, né? Porque eu prefiro ele dormindo ali fazendo as coisas que ver um menino todo nervoso, chorando, aí não dá, né? Já vi ele assim fazendo exame de sangue, já não gostei. Aí, gente, só vou esperar o resultado mesmo. Aí depois, futuramente, em outro vídeo, eu conto pra vocês. Mas esse foi o que aconteceu assim com o Kaique. Agora eu vou contar como que foi um pouco do desmame de Kaique, né? Com a graça de Deus, foi muito bem. Ele estava com praticamente no início de 1 ano e 11 meses. Eu estava percebendo que ele não estava mais pedindo peito durante a manhã. Eu estava assando camarão, ele ficava brincando aqui em casa com o irmão dele ou sozinho, não estava pedindo mais o peito de dia. E à tarde ele estuda, né? E como essa rotina assim, né? Eu acho que me ajudou. De manhã ele brincando, à tarde na escola, e à noite, assim, quando ele logo chegava da escola, ele não pedia peito, era só na hora de dormir mesmo, às 9 e pouca, 10 horas que ele dorme, né? E de madrugada quando ele acordava. Aí eu aproveitei e fiz o quê? Já que ele tava algumas 2 semanas mais ou menos sem peito de dia, só à noite, isso foi umas 2 semanas mais ou menos antes de ele fazer 2 anos. Eu tirei o peito dele à noite. Eu pensei que ele ia dar um trabalho feio, porque ele era muito apegado, mas bem que os outros falavam que é bom, assim, tirar o peito quando ele fizer 2 anos, que ele vai entender mais. Só que eu imaginava que ele ia entender tanto assim. Aí eu comecei a falar pra ele, ó, mamãe não pode mais dar o TT a ele, essas coisas assim. Comecei a ficar falando. Ele não chorava, esgoelava, essas coisas não. Ele só meio que resmungava um pouquinho e aceitava. Aí, à noite, assim, na hora de dormir, ele ficava muito com o pai dele e o irmão dele aqui na sala, vendo televisão, desenho, essas coisas assim, né? E eu ficava quietinha no quarto, pra ele não pedir, né? Até que nisso, meu marido tava me ajudando, assim, né? Quando ele dormia, deixava no berço, e quando ele acordava de madrugada, eu fazia o quê? Tirei o peito dele totalmente, né? Eu botava ele deitado assim no meu ombro, e ele até que costumou fazer isso. Deitava aqui no meu ombro, né? E ele ficava alisando meu peito. Eu falava que não podia dar TT, falava as coisinhas, não falava coisa cruel assim, né? E até que nisso foi dando sorte. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana. E assim foi indo. Na primeira semana ele deu um pouquinho de trabalhinho, ele acordava mais, né? De madrugada, assim, só na hora de dormir mesmo à noite, mais de 10 horas mais ou menos, que ele ficava com o pai aqui, que era mais fácil. Mas de madrugada sempre foi assim, ele deitando no meu ombro, ele usava o meu peito, ele não pedia tanto assim, sabe, o peito. Aí eu pensei que eu tive que talvez passar alguma coisa no peito, eu não precisei, graças a Deus, ele foi muito compreensivo. Eu pensei que talvez ia chorar também, porque tirar o peito assim do filho não é tão ruim assim, sabe? Mas também para a mãe é um pouco ruim pelo apego ali, sabe? O aconchego do filho mamando no peito, o filho dando um carinho na mãe, né? Essas coisas assim. Mas eu achei muito maravilhoso, sabe? O desmame que eu tive com o Kaique. E aí ele passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, o Kaique nem tinha. Só na primeira semana que ele começou a me procurar, assim, de madrugada, que ele saía do berço e ia perto de mim, né? E como eu falei pra vocês, ele ficava no meu ombro aqui, né, deitadinho e mexendo no meu peito.
E pra mim assim tava bom, né? Que pelo menos ele não tava pedindo peito. E eu gravando pra vocês hoje, dia 3, né, de julho, já fez praticamente o quê? Um mês e meio mais ou menos desmamando ele. E uma coisa que eu percebia também, se o leite estava saindo. Eu fui perceber, foi o quê? Sábado. Não estava saindo mais o leite, estava saindo só um líquidozinho branco, transparente mesmo, não aquele leite forte, branco forte. Aí eu falei assim, então tá parando. E também eu achava interessante o quê? Que quando a mãe assim desmama a criança, às vezes toma remédio, né, pra parar o leite, é, ou quando vaza demais. O meu não, o meu foi bem normal, meu peito ficou, nem ficou duro do jeito como muita gente fica, né, intocável assim, né, não tava normal, molinho, normal. Isso eu achei muito interessante e engraçado ao mesmo tempo. Aí até hoje, Kaique não pede mais o meu peito, foi muito tranquilo. Eu tava até desacostumando isso já, né, de dar o peito a Kaique. Foi tão natural, tão bom assim, que depois de umas 2 semanas já até esqueci disso. Desse negócio de ficar dando mamar a Kaique, né? Porque isso ajuda muito quando a pessoa sai com ele. Ficar botando o peito pra fora, essas coisas assim é meio estranho, sabe, às vezes. Aí ele só às vezes tem um costume de quando eu vou sair com ele, botar a mão aqui no meu peito aqui dentro. Não pra ficar botando a mão no bico, alguma coisa assim, só pra ficar alisando mesmo. Principalmente quando ele quer dormir. E foi mais ou menos isso, gente. Não tenho muita coisa assim pra contar pra vocês, não. Porque foi muito natural. Não aconteceu nada praticamente. Só tô contando mais ou menos como que foi a minha experiência de mamar Kaique, que foi muito bom e maravilhoso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram, né? Eu contando como que foi a experiência que eu tive com o probleminha do testículo de Kaique, né? Que não foi tão nada bom assim, eu sofri um pouquinho também, vendo ele sofrendo. E também o desmame de Kaique, que foi muito bom, maravilhoso, que foi uma história meio triste, né? E uma outra história animada e feliz do desmame de Kaique. E se vocês gostaram dessas duas coisas que eu contei pra vocês, já deixa o seu like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, né? Compartilha pros seus amigos esse vídeo que vai me ajudar bastante e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que eu vou amar saber o que vocês acharam. Então, beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.